Olá, boa noite a todos do canal. Eu me chamo Eveline e tenho 33 anos. Sou de Minas Gerais, da Serra da Saudade, que contém menos de 9.000 habitantes atualmente. Esse caso não é muito antigo. Quando aconteceu, eu estava prestes a me mudar para mais perto do povoado, pois antes eu morava em uma pequena roça com a minha família, mas devido a algumas questões financeiras, ainda não tínhamos conseguido nos mudar. Então, eu vivia 5 pessoas em uma pequena roça, bem afastada da cidade. Tinha alguns sítios e fazendas ao redor, mas parecia não ter ninguém na maioria das vezes. Isso ocorreu no ano de 2019. Sempre achamos que essas criaturas não aparecem mais, pois eram mais comuns antigamente. Mas só quem anda por roçado, matagais e coisas assim sabem que essas criaturas ainda existem. Então, eu morava com meu avô, minha mãe, meu pai e irmão. Éramos 5 pessoas. Na roça, tínhamos poucos cavalos, algumas galinhas e 2 cabeças de boi. Como eu tinha os meus 28 anos na época, eu trabalhava como garçonete na cidadezinha. Meu pai ia sempre me deixar e me buscar. Mas vamos ao que interessa, pois fomos atormentados por essa criatura durante vários dias. Certa noite, meu avô chegou em casa montado em um de nossos cavalos. Ele tinha acabado de voltar de uma caçada. Trouxe bastante bicho, até mais do que o necessário. Todos nós ficamos agradecidos, mas minha mãe disse que ele não precisava fazer isso, até porque já estava com uma idade bem avançada. Meu avô apenas riu e disse que sim, o tempo dele passava mais rápido, pois era tedioso ficar em uma cadeira assistindo televisão. Depois de muita conversa, foi dando a hora de eu ir trabalhar. Meu pai pegou a mobilete dele e foi me deixar lá. O dia de serviço foi normal, sem muitas pessoas para atender. Quando terminei tudo, era por volta de umas 22 horas, e meu pai já estava na pracinha me esperando. Pegamos o caminho de casa, que, como eu havia dito, ficava afastada do povoado. Eu estava tão cansada que nem tomei banho. Logo me deitei e peguei no sono. No meio da madrugada, eu acordei com assobios bem pertos e altos. Eu me levantei e vi que todos estavam dormindo. Fui até a rede do meu avô e só ele estava acordado. Eu perguntei se ele estava escutando. O mesmo respondeu que sim. Nós dois verificamos se tudo estava trancado, pois eu pensava ser ladrão. Já ele estava um pouco sério, parecendo saber do que se tratava. Eu me lembro que ele disse assim: "Eu só espero que ela não nos ache. O assobio, quando está alto, é porque está longe. Se o assobio ficar baixo, é porque ela te encontrou. Ela faz isso para enganar os caçadores no meio da floresta." Quando ele disse isso, eu confesso que fiquei confusa, mas logo lembrei da comadre Florzinha, ou Caipora, como vocês quiserem chamar. Eu olhei bem para ele e perguntei o porquê que ela viria atrás da gente, sendo que a floresta ficava um pouco mais à frente. Ele me disse que trouxe mais bicho do que o necessário e que a dona das matas não iria deixar isso passar batido. Quando ele me falou isso, deu para sentir um medo em seu olhar e em sua voz. Eu voltei para o meu quarto e me deitei na cama, com medo daqueles assobios. Mas, com o tempo e o cansaço, logo adormeci. No dia seguinte, fui direto ao meu avô, e ele já estava em alerta. Minha mãe estava achando aquilo tudo estranho. Quando disse a ela o que havia acontecido na noite anterior, ela apenas riu e disse que deveria ser um sonho. Eu fiquei sem reação e fui fazer as tarefas na roça. Botei comida para os animais
e depois fui fazendo mais coisas, até chegar a hora de trabalhar. Naquela noite, eu trabalhei muito. Tinha bastante gente por lá. Então, terminei mais tarde do que o normal. Já ia dar uma meia-noite. Subimos na moto e pegamos caminho de casa. Durante o trajeto, na parte onde a gente saía da cidade e entra na zona rural, a moto, do nada, desliga. Com isso, tivemos que ir até a casa a pé, empurrando a moto. Quando chegamos, minha mãe já estava preocupada. Eu jantei e fui me deitar. Mas, antes, eu passei pelo meu avô e vi ele se balançando na cadeira do alpendre da casa, com uma espingarda velha, parecendo esperar por algo. Eu estava tão cansada que nem dei atenção e adormeci. Mais tarde, fui acordada pela minha mãe. Pensei que estava de dia, mas ainda eram umas 3:30 da madrugada. Me levantei assustada e comecei a prestar atenção. O assobio estava longe e baixo. Então, a criatura havia nos encontrado. Todos na casa estavam acordados e com medo, até que começamos a escutar barulhos de pedras sendo arremessadas no telhado. Parecia vir de todos os lados. O meu avô estava olhando pelas brechas da janela. Minha mãe se ajoelhou e começou a rezar. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir. Fomos todos atormentados por aquela criatura. Além de rebolar as pedras, batia em portas, janelas e paredes, fazendo um barulho muito alto. Ela também soltava um tipo de uivo grunhido. Era algo bem bizarro. No dia seguinte, saímos para ver o estrago. E, na verdade, não havia nada estragado, além das coisas da casa por causa das pedras. Eu achei que iria ter bem mais coisas. Meu avô foi na feira da cidade comprar algumas coisas para acalmar aquela criatura. O dia foi se passando e logo chegou a noite. O meu avô disse que ia fazer oferenda para acalmar a criatura de manhã. No começo da madrugada, todos nós ficamos apreensivos e com medo de algo acontecer. Mas, por incrível que pareça, não escutamos nenhum barulho durante toda a noite. Lógico, os relinchos dos cavalos estavam meio estranhos, mas todos nós não pensávamos que era por causa disso, e sim por um outro motivo. Algumas galinhas também estavam alvoroçadas, mas minha mãe disse que era porque elas estavam pondo ovos. Com esses mistérios resolvidos, demos por certo que cada um foi para o seu canto dormir. Eu acordei bem cedo e fui lá fora ver o sol, quando me deparei com uma cena terrível. Eu chamei todos da casa e eles vieram ver. As crinas dos cavalos estavam amarradas, feito tranças, e as do rabo estavam amarradas uma na outra e também na cerca. Quando cheguei perto do galinheiro, percebi meia dúzia de galinhas falecidas. Meu avô, vendo todo aquele estrago e se sentindo culpado, pegou as galinhas, o mel e fumo preto. As galinhas ele deu de comer aos cachorros. O mel, junto com o fumo, ele botou perto de uma árvore, quase na entrada da floresta. Eu fui junto com ele para ajudá-lo. Ele pediu desculpas e disse que isso não ia mais se repetir. Pediu perdão e pediu também para que a caipora deixasse a família dele em paz. Depois disso, voltamos para casa e fomos nos ajeitar para dormir. Jantamos e cada um foi para o seu canto, esperando que algo acontecesse. Eu e meu avô ficamos bisbilhotando pela janela e escutamos um assobio ao longe, que, ao passar do tempo, foi ficando mais perto. Meu avô disse que ela havia ido embora. Fiquei mais tranquila,
pois já havia escutado sobre essas lendas, mas vivenciar é totalmente diferente. Quem cometeu o erro foi meu avô, mas ele acabou trazendo a caipora para a roça onde a gente vive. Mesmo com tudo resolvido sobre aquela criatura, não queríamos arriscar. Vendemos algumas coisas dentro de casa, conseguimos o dinheiro para sair dali e alugamos uma casa pequena. Porém, agora tínhamos vizinhos. Vendemos nossas criações e deu tudo certo. Vocês que duvidam e não escutam os mais velhos, deixo para vocês um recado. Acreditem, não só em mim, mas em cada um que vem contar essas histórias, pois só nós sabemos o sufoco que passamos. Obrigado, Robert, pela oportunidade e tenham todos uma boa noite.